Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa Escola de Líderes da Igreja Embaixada. Hoje é o nosso primeiro dia de aula, então gostaria de agradecer você que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo. E nós agora, a partir de hoje, nós teremos aí um período de aproximadamente 5 meses. Exatamente, então a nossa escola ela terá mais ou menos um período de duração de 5 meses. Durante esse período, você vai estar recebendo semanalmente uma videoaula gravada por mim, o conteúdo daquela aula e algumas avaliações, algumas atividades para você desenvolver durante a semana. Então, você já deve participar de algum GR, você já está envolvido, né, dentro das atividades da igreja, provavelmente já serve em algum ministério, né? E com certeza você deve ter um líder. Então, hoje você está iniciando um tempo de preparação e capacitação para você no futuro, né? Você poder alcançar e você poder ter desenvolver também dentro da Igreja Embaixada a liderança de um GR. Então, você sabe que hoje a nossa igreja ela está organizada por pequenos grupos, né, por grupos de relacionamento, onde nós recebemos a visão, né, por meio do pastor Michael, de nós cuidarmos das pessoas nesse grupo de relacionamento. Então, todo grupo de relacionamento, ele é liderado por 2 líderes, né, porque a própria palavra de Deus diz que é melhor 2 do que 1. Então, em unidade, nós ministramos, né, os GRs. Então, hoje a Igreja Embaixada, em cada ministério, seja você do Ministério das Mulheres, seja você do Ministério dos Adolescentes, da Arena, não importa qual ministério você está, todos os ministérios, eles têm a mesma visão do grupo de relacionamento. Então, toda a liderança, ela é composta por 2 líderes nesse GR. E essa escola, ela é voltada para a liderança do grupo de relacionamento. Ela é voltada para o GR. E nós aqui, durante esse período de 5 meses aproximadamente, nós iremos aprender técnicas, estratégias, nós iremos aprender como liderar, como ter uma liderança sadia, como nós poderemos levar isso que nós estamos aprendendo dentro dessa escola de líderes para a nossa vida também. E tudo baseado na palavra de Deus. Então, todas as aulas ministradas, elas estarão fundamentadas na palavra de Deus, buscando sempre o nosso crescimento, o nosso caráter, né, sendo forjado de acordo com o que Jesus nos ensinou, que o que está na palavra de Deus. Então, todas as nossas ministrações, todas as nossas aulas, nós teremos aqui, né, o nosso livro, a nossa forma de nós buscarmos e aprendermos mais. Então, a Bíblia, ela será o nosso material de apoio, ele será aquilo onde nós buscaremos toda a fundamentação para nossa ministração de aula, tá bom? E também eu quero dizer para você que a partir dessa escola, da escola de líderes, nós teremos avaliações. Exatamente, então a cada período de concluídas as aulas, nós teremos avaliações, né? Vocês farão essas avaliações online, vocês receberão material, vocês encaminharão para mim o material para que a gente possa fazer a correção, para que a gente possa avaliar o desenvolvimento de você, aluno, né, nessa escola e também a dedicação, né? Então, nós estamos passando por fases. Você certamente já passou pela escola de princípios, já passou pela escola de servos e agora você está na escola de líderes. Então, a cada degrau, a responsabilidade aumenta e, consequentemente, nós precisamos desenvolver o nosso estudo com excelência e muita dedicação. Então, nesses últimos dias, você recebeu a minha mensagem no WhatsApp
você recebeu ali mensagens, um vídeo gravado por mim, dando início, né, à nossa escola. Então, nosso canal de comunicação será por via WhatsApp. Você vai estar recebendo as mensagens. Você precisa responder essas mensagens, você precisa estar tendo um diálogo de comunicação conosco, para que nós possamos avaliar você também na questão de que você realmente está disposto a participar dessa escola ativamente, mesmo sendo online, né? Que nós possamos ali estar interagindo. Então, o meu número de WhatsApp, você pode mandar mensagem, você fique à vontade para mandar mensagem, né? Sempre que você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação, eu me coloco à disposição de você, né? Nesse período que nós estaremos juntos, né? Nós estaremos ali nesse período escrevendo a nossa história. Então, você faz parte agora desse período da minha história e eu farei parte, né, da sua história também nesse período. Que o Senhor Jesus ele possa nos abençoar nesse novo tempo que iniciamos hoje. Que o Senhor Jesus possa trazer ao nosso coração todo o entendimento e que Ele derrame sobre as nossas vidas sabedoria e discernimento. Amém? E por conta disso, hoje nós teremos o nosso primeiro dia de aula. Eu sou a professora Marisete, eu faço parte da Arena Embaixada, sou uma das líderes de equipe da Arena Embaixada, faço parte dos gestores do ministério, estou na liderança e ministrando GR desde 2015 e eu acredito que terei ali junto com vocês todas as ferramentas e condições para que nós possamos fazer desse curso o melhor curso para as nossas vidas, amém? Então, assim, a nossa primeira aula de hoje é sobre o valor de uma visão. Então, quando nós começamos a nossa vida, quando nós começamos qualquer projeto na nossa vida, seja dentro do ministério, ou seja na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida particular, na família, tudo se começa com um projeto, tudo se começa com um objetivo, com um propósito, né? Então, isso nós podemos chamar de visão. E hoje nós vamos aprender o valor dessa visão na nossa vida. E esse aprendizado, como eu falei desde o início, vai ser baseado na palavra de Deus. Amém? Então, o valor de uma visão. O que é uma visão? A gente fala muito de visão, nós ouvimos muito sobre visão, né? Nós entramos no site de uma empresa, ou nós conhecemos uma empresa, ou qualquer atividade empresarial hoje, a gente ouve assim a visão, a missão e os valores daquela empresa, né? E na igreja, para nossa vida, o que é uma visão? Muitas vezes lá, né, com o pastor ministrando nos cultos, ele fala, Deus tem um propósito para sua vida, você precisa estar disposto a aceitar o propósito de Deus. Mas o que é isso? Né? Então, nós vamos aprender hoje sobre isso. Então, o que nós podemos definir sobre visão? A primeira palavra, o primeiro versículo bíblico, a chave para o nosso estudo hoje, ele está em Gênesis 15:5. Então, se você já quiser abrir aí a sua Bíblia, acompanhar ali conosco, né? Você pode abrir lá em Gênesis 15:5. E eu vou abrir também aqui conosco. Nós faremos a nossa aula da forma mais didática possível. Amém? Então, vamos abrir ali em Gênesis 15:5. Gênesis 15:5 fala o seguinte: aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Olha que visão que Deus passou para Abraão. Deus levou Abraão para fora na noite, provavelmente, para enxergar as estrelas, e pediu para Abraão contar quantas estrelas ele via no céu. E aí, Abraão começou a ver ali, provavelmente começou a contar, e não conseguia mais contar de tantas. E aí, Deus pegou e falou para ele: essa quantidade de estrelas que você vê no céu
é o tamanho da sua descendência, é o número da sua descendência. Imagine só, não poderia nem contar. E lembrando que Abraão era um homem casado com uma esposa que não podia ter filhos, ele não tinha filhos e ele já se passava de uma idade avançada. Na época, a idade avançada dele, ele mesmo já não tinha esperança de poder ser pai. Então imagine só, Deus chegou para ele e falou, nessa circunstância da vida dele, que a descendência dele seria maior, seria a mesma quantidade das estrelas que estavam no céu. Então imagina a confusão na cabeça de Abraão quando ele ouviu de Deus essa revelação, essa visão. Então o que nós podemos entender sobre uma visão? A primeira coisa, a visão é o destino final da onde nós iremos chegar. Então, aonde você quer chegar hoje? A pergunta para você é aonde você quer chegar hoje? Na questão do seu ministério, aonde você quer chegar? Qual é o seu desejo? Qual é o seu alvo? Na sua vida pessoal, qual é o seu alvo? Na sua vida profissional e financeira, qual é o seu alvo? Na vida espiritual, qual é o seu alvo? Então, hoje, podemos definir o que é visão dessa forma. É o destino final da onde nós queremos chegar. É uma declaração de onde nós queremos chegar. Também é um grande objetivo a ser alcançado a longo prazo. Isso nós podemos definir como visão. Também podemos definir a visão como um caminho, o caminho que irá nos nortear, o caminho que irá nos direcionar. Isso também podemos definir como uma visão. E quando nós definimos isso, nós poderemos planejar com eficácia, as nossas atitudes para alcançarmos esse objetivo, para alcançarmos essa visão e obter ali o sucesso, O sucesso de quê? De nós alcançarmos aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, quando nós temos uma visão, quando nós sabemos para onde nós estamos indo, tudo fica mais fácil, não é verdade? Quando nós saímos de casa para ir para o nosso trabalho, nós sabemos aonde é o nosso trabalho, nós sabemos que o nosso ponto final é o nosso trabalho. Então, nós podemos ali buscar várias alternativas dentro das ruas, da estrada, do trânsito, que nos levem àquele trabalho, até o local final. Então, ali nós sabemos, nós saímos de casa com um objetivo específico, irmos para o trabalho. Então, isso é a visão, nós sabemos para onde nós estamos indo. E na nossa vida com Deus, nós também precisamos saber aonde nós estamos indo, para onde nós iremos, qual será o caminho que nós seguiremos. Nós teremos que ter esse objetivo na nossa vida. Esse objetivo, essa visão, nos faz sair de uma monotonia, nos faz sair do estagnamento, daquele momento ali que nós estamos estagnados. Por quê? Porque quando nós colocamos como uma meta algo, nós lutamos para alcançar aquilo, não é verdade? Então, nós tendo definido aonde nós queremos chegar, é muito mais fácil a nossa caminhada, Todas as dúvidas que podem impedir o alcance disso se tornará muito mais fraco na nossa vida, porque nós sabemos o que nós queremos, amém? Então, a primeira questão é essa, Então, quando Deus, ele chamou Abraão e falou ali das estrelas, certamente, Deus, ele não deu simplesmente essa visão para Abraão sem uma fundamentação, sem algo, Nós conhecemos um pouco da história de Abraão e nós sabemos que Deus sempre teve um propósito com Abraão. Nós sabemos que Abraão, ele sempre teve muita intimidade com Deus, que Abraão sempre teve muita fé. Inclusive, Abraão é conhecido como o pai da fé, de tanta fé que ele tinha. Então, quando Deus veio e trouxe essa revelação a Abraão, foi por um propósito,
né? Foi por algo que naquele momento o coração de Abraão devia estar ardendo. Ele deveria estar ali temente, com medo de não alcançar aquilo que o coração de Abraão desejava. Então Deus veio e realçou, reforçou, né? Relembrou, fez com que Abraão pudesse alimentar novamente a visão dele daquilo que Deus havia proposto para ele desde o início. Então Deus, ele nunca faz nada sem um propósito. Se Deus hoje colocou no seu coração um desejo, um objetivo a alcançar, por mais que você tenha imaginado, você tenha olhado para você, para as tuas circunstâncias e tenha acreditado que isso é impossível, não tenha medo, creia somente, assim como Abraão fez. Creia, porque a palavra de Deus lançada na nossa vida é uma palavra que produz vida, é uma palavra que produz resultado. Ela só não produzirá se nós nos perdermos no meio do caminho. Então, com a nossa visão firme e certeira, tudo será mais fácil. Amém? Então, nesse caminhar sobre o valor de uma visão, nós também podemos ver na Bíblia como Deus era visionário. Como Deus, ele estimulou o seu povo, os profetas, os homens e mulheres que Deus escolheu para passar alguma das suas promessas, alguns dos seus propósitos. De forma específica, ele sempre alimentou, ele sempre demonstrou, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a importância da visão. E sempre, a cada momento, ele deixou claro como ele era visionário, como ele tinha uma visão certa e certeira daquilo que ele queria para o mundo e para a humanidade. E aí, aqui nós podemos ver como Deus, até no início de tudo, lá em 1 Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, nós podemos ver que Deus, ele tinha uma visão clara do que ele queria, né? Por meio das palavras dele, quando ele falava para se cumprir aquilo, já tinha certeza, né? E não é por acaso que muitas pessoas conhecem ou imaginam, pensam que Deus, né, Deus como um arquiteto do mundo, um arquiteto maior. Por quê? Porque ele sempre projetou algo. Desde o momento em que ele dizia, haja luz, e a luz era feita, ele tinha esse propósito, ele tinha essa visão dentro da formação do mundo. Ele imaginava que aqui pode ter uma luz, a luz pode fazer algo diferente. E ele falava, ele colocava para fora aquela visão dele e se realizava. E assim ele fez a luz, ele fez os animais, ele fez nós seres humanos e ele, né, formou e fez o mundo que hoje nós vivemos, né, que passamos aí muitos anos, milhares de anos desenvolvendo. E mais importante, que Deus nos fez semelhantes a ele. Então, ele tinha o projeto, ele já sabia como ele era e ele nos fez semelhantes a ele. Então, quão visionário era Deus, né? Para ele iniciar do nada algo que fez com que até hoje nós estamos aqui, passe geração em geração, né? E nós aqui caminhando, né? E crescendo com a visão de Deus para nossa vida. E o poder da visão. Então, nós aprendemos o que é uma visão, nós aprendemos como Deus, né, ali é visionário. Inclusive, nós vamos aprender e ver ali o poder da visão, qual é a intensidade disso. E na própria Bíblia, existem várias passagens na Bíblia que falam sobre a visão, né? Então Deus, ele cuidou muito disso e eu quero passar para vocês. Escolhi ali alguns versículos da Bíblia que falam sobre visão e eu gostaria que você também me acompanhasse e pudesse ali marcar na sua Bíblia sobre a visão. Amém? Então o primeiro versículo está em Provérbios 29:18 e lá em Provérbios 29:18 fala sobre visão e fala assim: um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é infeliz. Aliás, quem guarda a lei de Deus é feliz.
Amém? Então, um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. E quem guarda a lei de Deus é feliz. Então, aqui em Provérbios está se falando sobre a visão, né? A importância da visão de Deus para a nossa vida, para o sucesso da nossa vida. E outra passagem da Bíblia que fala sobre visão está em Joel 2:28. E fala o seguinte, Joel 2:28. Fala o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão e os moços terão visão. Então aqui Deus também está falando, está mostrando a visão para determinadas pessoas, para os homens, para os velhos, para os moços, para as filhas e filhos. Então aqui a visão clara de cada papel, de cada um. Olha que extremo, né? Que importante Deus deixar esses versículos, essas passagens aqui, para que no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós possamos nos alimentar, fortalecer a nossa visão, né, ouvindo aqui a palavra de Deus, não é verdade? E outro lugar, outra passagem que tem sobre visão é em Abacuque 2:3. Então, Abacuque 2:3 também fala sobre visão. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Como isso é importante, a visão ela está atrelada ao nosso desenvolvimento. Então, como Deus ele sempre fala, tempo para todas as coisas. Deus pode ter te dado uma visão hoje ou anos atrás e ainda ela não se cumpriu. Mas Deus ele está te dizendo aqui nessa passagem que ela irá se cumprir. E ele pediu, espere que no tempo certo ela vai chegar. Então olha quão grandioso Deus é. Além dele ratificar a sua visão para a nossa vida, ainda ele diz, ei, se não aconteceu ainda, aquiete, acalme, né? Espere um pouco mais, no tempo certo as coisas irão acontecer. E ele está dizendo, a visão vai se cumprir. Né? Não importa o que aconteça, creia somente. Então aqui Deus ele está dizendo que no momento certo a visão na nossa vida, a visão de Deus, ela se tornará real, ela se fará verdadeira na nossa vida. Amém? E tem uma outra passagem também que fala sobre visão, e está em Atos 16:9. 16:9 fala assim: naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Olha que grande a visão que Paulo teve, né? Deus em sonho, né? Deus à noite falou deu essa visão para Paulo, né? Por meio desse chamado ali, ele sentiu a importância que Deus estava chamando ele para levar o evangelho para aquele povo. E assim Paulo obedeceu e seguiu aquela visão naquele determinado tempo. E assim nós também, como Paulo, precisamos fazer. Hoje, você que se inscreveu aí, que você que está ouvindo essa aula, você que está participando dessa aula, né? Deus te chamou, assim como Paulo, para levar o evangelho para o povo. Né? Hoje Deus, ele, por meio dessa visão, por meio desse início dessa aula, Deus ele estará te mostrando qual é o povo escolhido para você, né, ser um líder, para você fazer a diferença, para você levar o evangelho de Deus, para você fazer, né, ser um canal de bênção do Espírito Santo no povo escolhido por ele.
Nessa passagem aqui, Paulo foi escolhido para levar o evangelho para o povo da Macedônia. E hoje, qual é o povo que Deus escolheu para você fazer a diferença? Qual é o povo que Deus te chamou para você, assim como Paulo fez, pregar o evangelho? Né? Essa é uma visão. Então nós podemos ter visões. Deus nos deu esse poder de ter visão, né? E além de nós recebermos a visão de Deus, a revelação do Senhor para nossa vida, Deus também diz: aquiete seu coração, tenha paciência, tenha calma. No tempo exato, quando estiver tudo nos conformes, ali se fará acontecer, né? Então precisa também de um tempo de preparação, um tempo de aprendizado, um tempo de mudança, né, na nossa vida, para que nós possamos desenvolver a visão de Deus de uma forma plena, de uma forma eficaz, né, que vá dar resultados que vão abençoar, né, as pessoas à nossa volta e a nossa própria vida. Amém? Então aqui o poder de uma visão, né? Aqui todas as vezes na Bíblia que Deus deu a algum homem a visão, ele sempre foi para cumprir um propósito. Então Deus, ele que desejava um cumprimento de um propósito, Deus ia lá, né, revelava a vontade dele para esse homem, para essa mulher, né? Ele informava os planos, né, de como isso iria acontecer, de que forma, e depois ele trazia pessoas para apoiá-lo, né, para que essa pessoa pudesse cumprir o propósito de Deus, né, naquele mundo, naquele tempo. Ele revelava as formas como isso ia acontecer e, por fim, ele agregava pessoas para que esse propósito pudesse ser efetivamente cumprido. Ou seja, Deus trazia a revelação do propósito para uma pessoa, para um homem, né? Esse homem recebia os planos, as formas, como seria feito, e esse homem estaria ali sendo capacitado por Deus para liderar outras pessoas que o ajudariam a realizar esse propósito. Então esse é basicamente o fundamento da visão de Deus para a nossa vida. Então Deus, ele escolheu você para ser um líder de um GR, ele chamou você para ser um líder na sua casa, ele chamou você para ser um líder no seu trabalho, na sociedade onde você está, no bairro onde você está, né? E com certeza Deus tem revelado a cada dia um propósito para você cumprir. Ele tem te trazido ali as formas e os planos para que isso aconteça. E existem pessoas que são influenciadas diretamente, dia a dia, na sua vida, através da sua conduta, da forma como você tem visto, né? E aqui um exemplo maravilhoso que nós podemos usar sobre a visão de Deus é a história de Moisés, né? Deus, ele preparou, Deus escolheu Moisés desde o ventre da mãe dele, né? Já toda a história de Moisés ali você pode ler depois. Então ali você vê claramente a visão de Deus, né? Deus, ele trouxe ali, desenvolveu em Moisés. Moisés tinha um amor muito grande pelo povo dele, pelo egípcio, mesmo criado pelo povo, né, que estava escravizado no Egito, e mesmo criado, né, com regras, com leis ali egípcia dentro, né, de uma outra civilização. O amor de Deus, de Moisés pela origem dele sempre era forte. Por conta disso, Deus usou ele, escolheu ele para que o povo, né, de Israel fosse libertado da escravidão do Egito. Mas isso era a visão que Deus deu a ele, mas demorou muito tempo. Então, primeiro, Moisés, ele foi capacitado dentro dessa civilização. Quando Moisés ali, né, foi criado pela filha de Faraó, ele aprendeu as táticas do exército, ele aprendeu os costumes, as leis ali. Então, ele foi capacitado com isso. No momento em que aconteceu, né, um deslize ali dele, ele acabou fugindo para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 anos, ele casou, teve a sua família, mas ele ficou lá aprendendo a se desenvolver no deserto, né? Então Deus havia ali, né, criado toda a situação, auxiliado para que ele pudesse ser a pessoa certa para libertar o povo do Egito. E após 40 anos, Deus
né, por meio ali chegou na sarça ardente, ele falou com Moisés e disse: você é o meu escolhido, você será aquele que livrará o povo do Egito e conduzirá esse povo para a terra que eu prometi a Abraão, que é a terra de Canaã. Né? E Deus trouxe para cuidar, para acompanhar pessoas para apoiar Moisés. Deus escolheu Arão, né? E aí a gente conhece toda a história ali do Egito, tudo, mas o que acontece? A visão de Deus era que Moisés libertasse o povo do Egito e conduzisse ele à terra de Canaã. E efetivamente, mesmo que o povo se perdeu, mesmo que o povo em muitas situações foi corrompido, mas a visão de Deus se cumpriu, porque por meio de 2 homens lá no final, passados vários anos, eles alcançaram a promessa, porque eles conquistaram a terra de Canaã e eles cumpriram a promessa que Deus havia dado a Moisés. Então, e consequentemente, antes disso, teria dado, né, a Abraão. Então, olha quão importante é. Então, Deus, ele faz tudo de uma forma muito, muito perfeita. Então, ele cria, ele capacita, ele ajuda, ele retribui. Deus faz tudo para que a missão, a visão dele na nossa vida se cumpra, né? E assim como ele fez com Moisés, ele tá fazendo com você hoje. Assim como ele fez com Moisés e com tantos outros que a Bíblia relata, ele tá fazendo com você. Então você não precisa ter medo, você não precisa se achar incapacitado. Deus, ele te deu uma visão, ele te dará o respaldo para o cumprimento dessa visão, ele te dará a provisão para o cumprimento dessa visão, né? E essa visão, ela sempre é muito maior do que nós mesmos. Então Deus estará com você, Deus te capacitará, Deus, ele te ajudará, né, a cumprir a missão e a visão dele para sua vida. Então, você não precisa ter medo, você não precisa ficar se sentindo incapacitado. Creia que o Senhor Jesus te escolheu. Lá no ventre da sua mãe, ele já havia te escolhido e já havia te dado um propósito, já havia te dado uma visão, né? E ele potencializará isso no decorrer da sua vida. Ele te treinará para que isso aconteça. Você precisa apenas fazer como Moisés fez. Você precisa analisar as circunstâncias, você precisa levar todas essas situações, os temores, os medos para Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus, né? E você precisa ouvir a direção de Deus quando você chegar a Ele, falar o que acontece. Deus vai te dar uma direção, Deus vai te direcionar a como fazer. E você só precisa obedecer. Assim como Moisés fez, você também, para que você possa ter uma liderança sadia, uma liderança de sucesso na sua vida. Você precisa levar a Deus tudo que acontece, tudo que faz com que você se distancie ou que você fica com medo de cumprir o propósito na sua vida, né? E ele te direcionará ali. E basta você, com fé, crer na palavra do Senhor, né? E você obedecer, que você cumprirá a visão do Senhor para sua vida, a visão do Senhor para sua liderança, para o seu GR, né, para sua casa, porque Deus, ele estará ali te dando o respaldo necessário e a provisão necessária para que isso aconteça. Amém? Então, assim, ó, existem várias pessoas nessa terra que são pessoas exemplos de liderança, não só na questão espiritual, mas na questão de vida, de crescimento, né? E eu trouxe aqui um exemplo para você de grandes líderes na área empresarial, que é muito importante nós também falarmos disso, né? E um dos exemplos que eu trouxe hoje para você é o Walt Disney, aquele que criou, né, o parque de diversões. Ele era um homem visionário no tempo dele, né? Ele nasceu em 1901, então ele criou ali, desenvolveu vários produtos de entretenimento. Ele era produtor
cinematográfico, ele era cineasta, então ele era roteirista também, e foi ele quem criou o Mickey Mouse. Então ele fez muitas criações, essas criações se desenvolveram muito, mesmo com as circunstâncias lá norte-americana, na época da guerra, tudo, nada fez com que ele perdesse o foco dele, a visão dele, né? Ele se desenvolveu de uma forma tremenda, né? Ele se reinventou durante todas as situações, e ele criou o parque de diversões que até hoje, né, rende ali milhares e milhares de realização de sonhos para muitas pessoas, e até hoje ele é um exemplo de um grande líder, né, de pessoas que hoje olham para ele, de pessoas que hoje acreditam, né, na visão que ele teve e seguem ainda até, né, hoje, porque mesmo após o falecimento dele, a gente vê ali que tudo aquilo, o legado que ele criou permanece firme. Então, um grande líder, quando ele recebe pessoas para acompanhá-lo, para caminhar na caminhada dele, para realizar o projeto maior, o propósito maior, né? Ele consegue influenciar de tal forma que ele consegue imprimir essa visão para aquele que está ao lado dele caminhando, para que ele possa reprogramar reimprimir essa visão para outras pessoas e essa visão nunca se perder. Então, assim como Deus fez com tantos outros homens na Bíblia, Deus, ele ensina isso para nós, ele ensina como nós liderarmos, como nós termos uma liderança sadia, uma liderança fortalecida na palavra de Deus, né, para que a gente possa imprimir essa visão, a visão que Deus nos deu para pessoas que Deus traz para caminhar conosco, né? Então isso é importante, nós como líderes, nós como crescendo, sendo aperfeiçoada cada dia como líder, nós precisamos desenvolver isso, né? E Deus hoje, ele quer fazer isso conosco, amém? Então que o Senhor Jesus, ele venha nesse dia te abençoar, que ele venha nesse dia imprimir, né, no seu coração e na sua vida a importância da visão. Então hoje, seu primeiro dia de aula foi visão, o valor de uma visão. Hoje você aprendeu, hoje você teve um entendimento da importância que é o valor dessa visão para a sua vida, né? Então que hoje você possa ser uma pessoa, desenvolver essa visão. Se porventura você ainda se sente na dúvida, assim como Moisés tinha dúvida se realmente era ele capacitado para libertar o povo, se você tem alguma dúvida hoje, busque ao Senhor, se coloque diante do Senhor, assim como Moisés fez, leva ao Senhor essa sua dúvida, esse seu temor, né? Ouve a voz do Senhor, ouça o que ele vai dizer para você, como ele vai cumprir, como ele vai fortalecer isso em você, e depois você obedeça a palavra do Senhor para sua vida. Não desanime, a visão que Deus te deu, ela tá imprimida ali. Deus, ele tá te dando respaldo, ele tá te dando a provisão para que você alcance e conquiste essa visão, amém? Deus abençoe a sua vida, né? Esse foi o nosso tema de hoje, essa foi a nossa aula. E você tem uma tarefa importante para sua casa, para você hoje fazer durante essa semana, tá? Então, a tarefa de você é para você escrever. Você pode escrever no Word, você pode escrever, de preferência, né? Você escreva no computador, você pode escrever no WhatsApp também, né? Não importa a forma melhor para você. Se você achar que gosta de escrever à mão, você também pode escrever. Mas eu quero que você faça uma redação, que você escreva, faça um texto, né? Que você escreva sobre o valor de uma visão. O que é para você o valor de uma visão, né? Que você use ali a sua criatividade, que você explane sobre esse tema, né? Daquilo que nós aprendemos aqui, do material de apoio que você recebeu, que você possa escrever esse texto, né? Que tem aí em torno de 25 linhas, e você possa me mandar durante essa semana ainda, que você possa mandar esse texto para que eu possa ali olhar, que eu possa ler, que eu possa colocar na sua pastinha, né, como uma atividade concluída. E também nesse curso, né, nessa escola, nós iremos ler todo o Evangelho,
Então, nós iremos começar, né, nessa aula hoje, nós iremos ler o Evangelho de Mateus. Então, a partir de hoje, nesses próximos 5 meses que nós teremos a aula, nós iremos ler todo o Evangelho. E o primeiro livro que nós iremos ler é o Evangelho de Mateus. Então, você pode fazer essa leitura, né? E você precisará enviar para mim, né, o resumo do que você leu do Evangelho de Mateus, tá? Se porventura você não conseguir fazer essas 2 atividades até a semana que vem, junto com o recebimento da outra aula, né, você me mande mensagem, você, né, peça ali o prazo para o resumo e você pode me encaminhar depois. Mas essas são as 2 atividades para a primeira aula: a leitura do Evangelho de Mateus e o resumo, encaminhar para mim no nosso canal de comunicação, e também um texto de uma média de 25 linhas falando sobre o valor da visão para você. Amém? Então, nós encerramos a nossa aula de hoje. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente nessa semana, trazer ao seu entendimento, à sua mente, a importância de ter uma visão, de você buscar no Senhor a direção e ter a certeza que Deus está respaldando a visão que Ele frisou no seu coração, e Ele também trará a provisão necessária para que essa visão se cumpra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te prospere em tudo que você colocar as suas mãos. No nome de Jesus, amém. E até a semana que vem na nossa segunda aula.